Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. É comum a gente ter a sensação de que o dinheiro público não é bem aplicado, né? Parece que nunca tem verba para o que realmente precisa. E fundamental para isso acontecer, além do orçamento, é claro, é o governante saber como gastar, por quê, para quem. E sabe o que organiza todo esse raciocínio para o Estado? A política pública. É uma expressão que a gente ouve falar, discutir, principalmente aqui na Assembleia Legislativa de Minas, está na base de tudo que o poder público faz, então a gente resolveu entender melhor o que é isso e o que a política pública tem a ver com a nossa vida, de um jeito fácil de entender. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e te convido a acompanhar essa conversa nesse episódio do Politiza com meu colega Heitor Peixoto, jornalista da TV Assembleia. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Grazi. Sempre uma alegria participar aqui do Politiza. Alegria para nós. Bora lá, então. E o nosso convidado é o Marcos Arcanjo de Assis, cientista social, doutor em ciência política pela UFMG, pesquisador e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Ele pesquisa implementação e avaliação de políticas públicas, com foco em temas relacionados às políticas sociais, principalmente Sistema Único de Assistência Social. Não é isso, professor? Muitíssimo obrigada pela presença. É isso mesmo, Graziele. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com as pessoas sobre esse tema tão importante que tem muito a ver com a nossa vida, que são as políticas públicas. A gente que agradece, professor. Vamos começar do começo? Como é que a gente explica a política pública de um jeito muito fácil na prática? Então, política pública é aquilo que o cidadão recebe do Estado. E todos nós, cidadãos, cidadãs, recebemos alguma coisa. Talvez uns em maior, outros em menor grau. Então, se a gente foi vacinado, se a gente usou um remédio genérico, se a gente frequentou alguma escola pública em algum momento do nosso processo de escolarização, se a gente tem carteirinha de estudante, se a gente já recebeu algum financiamento estudantil, a nossa aposentadoria que a gente deseja receber quando terminarmos a nossa carreira profissional, se a gente usa o transporte público, ou até se a gente deduz lá do nosso imposto de renda algum gasto com a saúde, ou com a educação, tudo isso é política pública. Política pública tem a ver com alocar recursos, você dizia isso na abertura, né? E, em geral, os recursos são escassos. Por serem escassos, as políticas públicas também envolvem conflitos, articulação de interesses, e aí a gente fala que esse é o componente político das políticas públicas, brincando até com o slogan, né, do podcast. Na política pública também tem muita política. A disputa política pelo orçamento, né? Pelo orçamento e para onde vai o orçamento, né? Você falou, professor, no início aí, até uns acessam mais, outros acessam menos, e nós temos políticas públicas focadas em grupos que são chamados de vulneráveis, né? Ou seja, que precisam mais do Estado. Por que esse recorte é importante? Elas são importantes para superar riscos e condições. Se a gente for pensar, por exemplo, para garantir a proteção de uma mulher em situação de violência, a gente precisa de serviços de saúde para atender ali ela na dimensão da saúde mental, da saúde física que foi afetada pela situação de violência. A gente precisa da política de segurança pública para eventualmente aí colocar uma medida protetiva para proteger essa mulher. A gente precisa dos serviços do Sistema Único de Assistência Social para de alguma forma acompanhar essa mulher e tentar construir vínculos para que ela tenha uma rede de apoio. E isso exige que a gente articule saberes, práticas, que a gente pense num orçamento coletivo. Por quê? Porque a intersetorialidade ela vai justamente procurar, né, superar essa fragmentação ou dispersão de políticas públicas que às vezes não chegam para o cidadão que tem que chegar na sua integralidade. Para chegar tem que ser intersetorial, Exatamente. Né? E a intersetorialidade, ela traz respostas mais efetivas, ela reconhece que os problemas são multicausais, né? E ela busca esse atendimento integral, como um todo do cidadão.
Mas não é simples porque é muito mais do que juntar política pública. Não é só dialogar, colocar numa mesma mesa de elaboração, de construção de uma política pública, as diferentes áreas ou setores, a saúde, a educação, a assistência, a segurança, a habitação. Para fazer intersetorialidade, a gente precisa integrar. Para isso, a gente tem que derrubar as caixinhas. E a própria estrutura organizacional da administração pública é toda formatada em caixas. Então você tem as secretarias e dentro dela cada uma das subsecretarias, das superintendências, e cada uma tem uma lógica, um conhecimento especializado, um jeito de trabalhar. Então eu acho que a gente ainda tem que avançar bastante, sabe, na intersetorialidade. Temos iniciativas, temos programas, mas os programas muitas vezes, eles mais juntam coisas que são feitas separadas do que necessariamente constroem algo novo. E tem um autor, o Kim Bruguet, que ele diz que uma resposta conjunta não é a mesma coisa que um conjunto de respostas. E a intersetorialidade busca justamente essa resposta conjunta para esses problemas mais complexos. Agora, essa questão do recorte, recorte de políticas específicas, por exemplo, ações para crianças, para idosos, para a população negra, esses recortes têm se mostrado especialmente desafiadores a partir de posicionamentos, sobretudo das alas mais conservadoras da sociedade e que tem representação, por exemplo, aqui no parlamento, porque normalmente a gente vê uma produção de discursos e narrativas de que todos são iguais, todas as pessoas são iguais, e não é difícil a gente testemunhar esses posicionamentos contrários até a determinadas políticas e ações afirmativas. E esse debate, às vezes, a gente vê aqui no plenário, nas comissões acontecer, mas tem sido um desafio nessa questão. A inclusão da disputa ideológica. Exato. Também, né, Marcos? Sem dúvida, e política pública, ela é resultado de um intenso processo de disputa de ideias. Sobre o que são os problemas públicos, ideias sobre quais são as melhores maneiras de intervir, de solucionar os problemas públicos, ideias de se os públicos alvo das políticas públicas são ou não são merecedores delas. Isso está em constante disputa nas arenas políticas, e a Assembleia é uma das arenas políticas. Pois é, aqui na Assembleia a gente vê muito esse papel dos deputados na questão da identificação das demandas da sociedade, nas comissões, nas audiências públicas, nos eventos que são realizados aqui pela Casa e na própria elaboração de leis. É importante esse diagnóstico, professor, com relação às necessidades da população para dar uma resposta exatamente mais completa dentro disso que você está falando. A gente costuma dizer que a política pública nasce quando um problema público, que é uma situação ali que afeta um número significativo de pessoas e que tem efeitos amplos que, inclusive, incidem sobre indivíduos que não estão diretamente vinculados àquele problema. Então, essas situações indesejadas, essas necessidades, essas coisas inaceitáveis que muita gente reconhece, elas precisam chamar a atenção das autoridades políticas. Porque ao chamar a atenção das autoridades políticas, atenção essa que é escassa como os recursos, porque são muitas demandas, que aparecem, mas ao conseguir chamar a atenção, esse problema entra na agenda. E daí a importância, professor, da sensibilidade dos deputados e deputadas para essa escuta da sociedade, não só nos canais de participação popular, mas de ouvir mesmo o seu eleitorado, digamos assim, as pessoas que procuram a Assembleia. Recentemente, a gente teve um caso aqui na aprovação de uma lei que garante exames pré-natal para mulheres na rede hospitalar do Estado. E a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, que é a autora dessa lei, falou justamente que ela nasceu de um pedido das próprias mulheres. Vamos ouvir? Mulheres que procuraram o nosso mandato, viram essa necessidade, então de uma situação muito concreta. E é importante que a gente vai aperfeiçoando as diretrizes de saúde materna no nosso estado, indicando dentro dessas diretrizes o que é essencial. E os deputados estão aí para isso. Representar os seus eleitores, e parte dessa representação é identificar quais são as necessidades e as demandas. E muitas vezes a gente fica engessado dentro dos órgãos públicos, dentro das agências estatais, sem esse contato, essa proximidade com a população e com a realidade. Então, para identificar um problema, diagnosticar um problema, para construir um problema na arena política, é fundamental que a gente escute quem sofre esse problema.
quem sente a dor desse problema. E a gente tem uns números aqui, professor, sobre essa questão da escuta feita aqui pela Assembleia, né, dos cidadãos, que no primeiro semestre aqui na Assembleia, a gente teve aí a votação de 172 leis e mais da metade delas, né, praticamente a metade, 87, foram propostas de políticas públicas construídas muito em cima também dessa interlocução aí com a sociedade. Quanto mais próximas das demandas as políticas públicas estiverem, mais chance de atingir os seus resultados, né, elas terão. Agora, professor, tem algo que acontece aqui, não raramente na Assembleia, que é a casa aprovar uma lei com diretrizes para uma política e o governo do Estado criar uma política com o mesmo teor, o mesmo foco, sem conexão com essa lei. Outro dia, o deputado Rodrigo Lopes, do União, estava cobrando isso aqui e fez essa reclamação porque a Assembleia aprovou uma política de incentivo às cidades inteligentes no Estado e o governo implantou um programa que estava completamente desconectado dessa lei. Vamos ouvir a cobrança dele. Na medida em que a gente tem só um programa instituído por um decreto, por uma normativa de uma secretaria, o risco dele acabar com o governo, ele é muito claro, assim como tantos programas já acabaram em Minas Gerais ao fim de um governo, porque eles não estavam embasados em uma política pública instituída por lei. E isso revela um desafio que a gente tem também nesse processo, que é a relação, a conexão entre o poder legislativo e o poder executivo, né? E é necessário dialogar, é necessário que essa conexão seja mais sinérgica para evitar esse tipo de situação que o deputado coloca, que é uma lástima, né? Porque aí é um conjunto de esforços, tanto aqui da Assembleia quanto lá do Executivo. Né? Descompassados, né? E que podem, acredito que ambos são com boas intenções, com as melhores intenções possíveis, mas que podem não gerar um resultado justamente porque um não está dando suporte ao outro, né? E a legislação que a Assembleia vota, sejam projetos de leis motivados pelos deputados, ou sejam projetos de lei propostos pelo Executivo, são fundamentais para a gente trazer a institucionalidade da política pública. E não é incomum também, professor, que algumas ações que elas são tão relevantes, tão importantes, que elas passam a ser incluídas na própria Constituição do Estado a partir de propostas de emenda à Constituição apresentadas aqui pelos deputados. Essas chamadas PECs, né, elas já nascem com o esforço dessa negociação política, porque para serem apresentadas pelos deputados, elas precisam estar assinadas por pelo menos 26, que é 1/3, né, dos deputados aqui da Assembleia, considerando que a oposição hoje, por exemplo, só tem 20 deputados, então necessariamente uma PEC, para chegar a tramitar, ela tem que estar com a chancela de deputados da oposição e também, claro, da base de governo. Aí entra um pouco nessa articulação que você está mencionando. Vou dar só uns exemplos rápidos aqui. E para aprovação é mais difícil ainda. Exatamente, né? Porque precisa de 48 votos em 2 turnos. O quórum é bem maior. A gente tem uns exemplos aqui de políticas que foram implementadas a partir de alterações na Constituição, que é a maior lei do Estado, a lei mais importante do Estado. Recentemente, a gratuidade do transporte coletivo urbano ou metropolitano em dia de eleição, foi a emenda 115 de 2024, ela foi uma ideia da deputada Bela Gonçalves, que propôs ali a garantia de que nenhum eleitor deixe de votar por não ter dinheiro para pagar a passagem. E só nos exemplos mais recentes, a gente tem a emenda 102 de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira. Ela criou a licença maternidade para as deputadas, que até dezembro de 2019 essa licença não existia. Inclusive isso deixou a população um pouco... História dela, inclusive, né? O exemplo pessoal, mas assim, a gente vê que fica aparecendo até a legislar em causa própria, mas o caso aqui teve um estranhamento das pessoas de que até aquele momento a gente não tinha esse direito. E é um ponto que foi levantado nesse debate, que é um dos muitos obstáculos para que as mulheres acessem os espaços de poder. Né? Só para explicar melhor para quem não sabe, Heitor, essa história, a deputada Ana Paula Siqueira chegou, né, em primeiro mandato, ficou grávida e descobriu que não tinha licença maternidade para as deputadas. E quando ela apresentou, nós mesmos, jornalistas da casa, servidores, falamos, mas como assim não tinha ainda, né? Todo mundo achou que isso já existisse. Aí a importância da representatividade também, né? De termos mulheres e outros recortes sociais, né? Lembrei do Senado que até poucos anos atrás não tinha banheiro feminino no plenário. Né? Inacreditável. Agora, professor, lei não garante acesso à política pública, né?
Não, eu acho que essa é uma ponderação importante. Uma política pública institucionalizada em uma lei é importante para que ela tenha continuidade, para que ela possa superar os mandatos governamentais, mas a lei ela é um suporte. A administração pública precisa operacionalizar a lei. E ela vai fazer isso com a alocação do orçamento, com a alocação da burocracia, dos servidores para trabalhar, né, e implementar as políticas públicas. Ela vai executar o que está na lei e garantir direitos, né, ofertando os serviços, os benefícios que estão previstos na lei. Então, tem que ter um casamento aí em sintonia entre a aprovação legislativa e as capacidades da administração pública de implementar aquilo que a lei está prevendo. E a gente vê aqui na Assembleia quase que diariamente, se não diariamente, a sociedade vindo aqui nas audiências públicas cobrar justamente a execução de políticas públicas, a execução de leis. Outro dia, por exemplo, foi feita aqui na Assembleia uma cobrança desse tipo sobre a inclusão de alunos com autismo, porque existe, né, uma previsão na Lei Brasileira de Inclusão de alunos com autismo nas escolas regulares. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, tem o direito na Constituição, mas sempre surgem denúncias de que essa regra não está sendo cumprida. E quem fez esse questionamento outro dia foi o deputado Wendel Mesquita, do Solidariedade. Vamos ouvir? A gente recebeu várias mães aqui que trouxeram essa mesma denúncia de escolas em Belo Horizonte negarem vagas para as crianças, para os alunos com autismo. Barreiras inaceitáveis para garantir um direito que é constitucional, o direito à educação, à inclusão. A gente tem visto chegar aqui à Assembleia relatos e até mesmo denúncias de que essa inclusão está longe de se efetivar na prática, e não é de hoje. Lá em 2011, a gente fez uma série de reportagens aqui na TV Assembleia abordando, por exemplo, a educação para surdos. A gente viu ali um exemplo bem sucedido numa escola comum, de uma inclusão se dando de maneira eficiente, né, para uma criança, mas no dia seguinte a gente esteve numa escola especializada e lá na porta eu encontrei vários pais e mães que tinham, assim, várias histórias horríveis de uma falta de inclusão nessas escolas regulares e que ali estavam cobrando do Estado exatamente a coexistência desses dois modelos, a possibilidade de inclusão nas escolas comuns, mas que as escolas especializadas também existissem, o que é permitido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também por resoluções aqui de Minas Gerais. Mas agora a gente tem o desafio da escala, porque hoje o Estado tem só 23 escolas especializadas, sendo que 7 delas estão na capital e outras 16 sobram aí para o interior. Então tem a dimensão do Estado de Minas Gerais que é aí um gargalo, né, em relação a essa política pública que a gente viu mais uma vez sendo detectada nesse espaço de interlocução aí da Assembleia com a sociedade. Aliás, professor, a dimensão territorial e a diversidade regional de Minas Gerais, imagino que seja um dos grandes desafios para a implementação de políticas públicas no Estado, né? Desafio enorme, porque além da dimensão territorial, da diversidade regional, temos algo que é a nossa desigualdade e vários tipos de desigualdade, né? De oportunidades, de renda, de gênero, de raça. Quando os gestores públicos estão lá nos seus gabinetes, na cidade administrativa, nos órgãos públicos, elaborando as políticas públicas, eles não dispõem de todas as informações necessárias de como que vai funcionar o contexto de implementação das políticas que eles estão elaborando. Então, toda política tem um conteúdo, uma parte dela, né, de riscos. E neste caso de Minas Gerais, como a gente é muito diverso e muito desigual, elaborar uma política para ser capilarizada no Estado sempre vai trazer o desafio de como que ela vai chegar em cada rincão desse nosso Estado. Daí a importância da participação popular, né, professor? E a gente tem aqui na Assembleia uma dinâmica muito interessante, que é a discussão participativa do PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, um planejamento que o Estado usa para 4 anos, né? O conjunto de metas do Estado para 4 anos. O que a Assembleia faz? Ela revisa essas metas com a sociedade todo ano, né? Assim, o que a sociedade acha que tem que mudar nessas metas. Aliás, em 2024, esse processo bateu o recorde de participação
participação desde 2011. Foram mais de 950 sugestões populares com cerca de 700 participantes. É uma disputa muito interessante do orçamento, né, professor? E é um momento muito importante. A gente falava da conexão do legislativo com o executivo, e aí eu diria que é do executivo mediado pelo legislativo com a sociedade, né? Porque o executivo apresenta o planejamento governamental, a Assembleia faz uma análise e submete para que a sociedade possa opinar. E esse resultado que você menciona de 2024 é muito relevante, muito importante. Mas existem desafios. Para além, né, do número de participantes, do número de propostas, a gente entender um pouco tanto a qualidade dessa representação, então o quão diverso, o quão representativo esse conjunto de participantes da sociedade mineira, né? A gente também sempre tem o desafio da simetria de informação, porque o campo das políticas públicas tem uma linguagem própria, uma gramática, uma forma de operação, e às vezes a linguagem não é muito acessível. Os órgãos públicos sempre dispõem de mais informações, mais repertório e mais recursos nesse diálogo com a sociedade. E por isso que a gente vê muito as entidades, as organizações e associações se repetirem nesses processos, né, professora? Assim, muitas entidades já estão escoladas nesse processo de discussão participativa e é um esforço que a Assembleia faz de chegar a outras associações, outras entidades que não as mesmas que participam. Agora, na história do PPAG tem casos de sucesso muito interessantes e a gente separou um aqui que é o da Fiocruz Minas, que recebeu R$500 mil em pesquisas para leishmaniose e hanseníase por meio de uma emenda sugerida no PPAG. A gente separou aqui a fala da Cristina Carrara, que na época ela era coordenadora de inovação da Fiocruz Minas. Ela falou sobre isso para o repórter da TV Assembleia, Sidney Gomes. Vamos ouvir. Esse é um perfil de projeto que dificilmente ele seria contemplado nos editais de pesquisa acadêmicas. Então, nesse sentido, o recurso do PPAG, ele realmente propiciou o desenvolvimento de uma iniciativa que dificilmente nós conseguiríamos dar andamento em outro cenário. E tem uma dimensão do PPAG também que é interessante, que é sempre comentada nesse processo, que é exatamente a garantia da continuidade das políticas públicas, que é explicando aqui para o nosso ouvinte, né? O PPAG, como a Grazi falou, um planejamento de médio prazo no Estado, desenhado para um período aí de 4 anos, só que esses 4 anos necessariamente não coincidem com os 4 anos de um governo, né? A gente vai citar aí o atual PPAG como exemplo, ele engloba o período de 2024 até 2027. Ele sempre começa, então, no segundo ano de um governo e avança por todo o primeiro ano do governo seguinte. Então, ainda que haja uma troca de governo para outro grupo completamente distinto, que a gente já viu aqui em Minas Gerais, por exemplo, acontecer, o PPAG é uma das leis do ciclo orçamentário do Estado, garantidora de uma mínima continuidade dessas políticas e ações. E nessas revisões anuais, os deputados e a sociedade fazem exatamente esse trabalho de atualizar o plano e deixá-lo mais condizente com as demandas que são bastante dinâmicas e diversas, né? Agora, sempre aparecem também críticas ao orçamento destinado a essas emendas do PPAG. Muitos parlamentares dizem que elas não são suficientes ou que não são executadas. Nós falamos aí de um caso de sucesso, de uma execução, mas existe essa crítica também, que nem sempre elas são executadas. O valor programado para as propostas populares de 2024, por exemplo, foi de mais ou menos R$25 milhões. Se a gente for pensar, né, num estado de 853 municípios, com toda essa complexidade que a gente falou, não é um valor tão alto. E às vezes essa verba não é executada. Outro dia o deputado Ricardo Campos do PT, que é presidente atual da Comissão de Participação Popular, fez essa crítica e cobrou uma resposta sobre a verba destinada via PPAG para a política de segurança alimentar do Estado. Vamos ouvir. Sabemos que, do ponto de vista orçamentário mesmo, até o recurso do PPAG, aprovado para o ano de 2025, para a realização da conferência estadual, o Estado não teve a capacidade nem de dar resposta se iria executar ou se não vai executar. O deputado disse tudo.
É por uma limitada capacidade mesmo aí da secretaria responsável por essa política, nesse caso imagino ser uma subsecretaria dentro da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, né, a SEDESE, de operacionalizar os recursos. E a gente que tem esse contato, somos também um órgão da administração indireta e temos um contato sempre muito próximo com o executivo, a gente tem que entender que às vezes não é porque o servidor ou o secretário ou o subsecretário não quiseram, muitas vezes é por dificuldades administrativas, gerenciais, né? Realizar processos de compras, de licitações, exigem ali uma capacidade estatal, né, da burocracia, e que nem sempre ela é suficiente. Agora, sobre implementação do PPAG, a gente tem uma outra crítica que está sendo feita ao longo dos últimos anos em cima do instrumento, é que 2023, 24 e 25, o governo Zema, ele vetou sugestões apresentadas aqui durante as discussões do PPAG. Foram sugestões normalmente da oposição, que foram votadas em consenso com a base de governo aqui na casa e que depois acabaram sendo vetadas lá na frente. Não era comum, exatamente pelo fato de ter sido negociado, né? Uma votação que foi negociada foi votação unânime, às vezes 40, 50 votos aprovando aquela determinada sugestão, normalmente da oposição. Inclusive com votos da situação, né? Exato. Senão não é aprovado. Exatamente. Agora, justamente por terem sido pontos acordados, nesses últimos anos aconteceu isso, a gente viu, em 2 desses 3 anos, a gente viu os deputados derrubando parte desses vetos. Por exemplo, garantindo a perspectiva de criação de centros de referência para pessoas com deficiência. Isso foi proposto aqui dentro da Assembleia. O governador vetou e o veto dele foi derrubado. E também algumas questões relativas à gestão de unidades policiais e do sistema socioeducativo, que também tiveram consenso. Lá na frente teve o veto do governador, mas palavra final sobre lei, sobre proposta de lei é do Legislativo. O Legislativo achou por bem vetar e discordar do governador, que também é um instrumento importante aí de construção dessas políticas mais efetivas para a sociedade. Por isso esse sistema de freios e contrapesos é tão importante, né? Aqui, né? É do jogo político, é do processo de construção das políticas públicas, como já dissemos aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? Acredito que uma decisão votada no plenário pela maioria e ainda que represente, que expresse um consenso ali, ainda que provisório ou específico daquele tema, né, entre os diferentes grupos dentro da Assembleia, para mim essa decisão ela é de uma legitimidade social tamanha. Cabe ao Executivo cumprir. Mas é isso, desse mecanismo de freios e contrapesos que também possibilita, né, o funcionamento das coisas. E também desse mecanismo é o papel fiscalizador da Assembleia, né, que é uma das competências legais do parlamentar. A Assembleia tem tentado, professor, sistematizar o exercício dessa função em métodos como, por exemplo, o Fiscaliza, que foi incluído até na Constituição Estadual. O Heitor estava falando disso e o Fiscaliza foi um deles, foi uma dessas políticas, que é uma prestação de contas sistematizadas, uma espécie de sabatina, né, do Legislativo com secretários de Estado e chefes de órgãos de governo. Depois ela foi aprimorada com o que a gente chama de tema em foco, né, em que as comissões escolhem um assunto específico para acompanhar intensamente. E nessa fiscalização, a gente percebe também que cabe uma avaliação de efetividade, né, professor? Os mecanismos de fiscalização, né, são fundamentais para que a sociedade possa conhecer os resultados do governo, né, que ela possa qualificar a destinação dos recursos públicos escassos. E para além de saber se cumpriu ou não cumpriu, ou quanto do orçamento que foi executado, é fundamental também a gente conhecer os resultados das políticas públicas em termos de transformação nas condições de vida das pessoas. E é isso que a gente costuma chamar de efetividade. E para isso a gente sempre tem uma conexão, né? A gente faz essa conexão, é importante que a gente faça essa conexão da fiscalização, do controle, que é uma coisa, com a avaliação das políticas públicas, com esse olhar para a efetividade, para o impacto, que é outra coisa. Recentemente, inclusive, foi aprovada uma lei aqui pela Assembleia. Eu tive a oportunidade de participar do processo de discussão desse projeto de lei na Comissão
de Administração Pública, que instituiu um ecossistema, uma lógica de monitoramento e avaliação de políticas públicas do governo de Minas Gerais, né? Sempre também com um olhar para avaliação dos programas e ações do PPAG, e essa lei estabeleceu ali responsabilidades para alguns órgãos, inclusive para a Fundação João Pinheiro, que é um órgão vinculado à CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, que faz pesquisas, que assessora o Estado na produção de dados, né? E agora, então, essa lei, ela acaba institucionalizando um decreto de 2022 que instituiu o sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas do governo de Minas Gerais, que a gente chama de SAP. Só um parênteses, essa lei é do deputado Cássio Soares, é resultado de um projeto de lei, né, do deputado Cássio Soares do PSD e em conjunto com o ex-deputado Tiago Ulisses, que na época estava na casa, né? É o Estado aproveitar essa expertise que já existe, né? Por exemplo, dentro da Fundação João Pinheiro, vocês já fazem isso sempre, né? Exatamente. E estamos lá tentando identificar a eficácia, a efetividade, a eficiência dos programas, mas também buscando ir além, identificar os programas estão gerando equidade, os programas estão gerando justiça social, a gente tem toda essa discussão das mudanças climáticas, né, da nossa crise no meio ambiente, então os programas também cuidam da sustentabilidade ambiental, os programas têm condições de gerar mudanças sociais mais duradouras, então esse é o papel da avaliação, que a gente descubra se de fato as políticas serviram para alguma coisa, atenderam às demandas da população, cumpriram a sua finalidade. Começamos definindo política pública, essa nossa prosa, né? E política pública tem a ver com satisfazer as demandas da sociedade e é com a avaliação que a gente vai, então, finalmente descobrir se essas demandas foram satisfeitas. Perfeito, professor. É sempre muito difícil cortar prosa boa, terminar conversa boa como essa, mas nós vamos ter que finalizar. Nossas demandas foram satisfeitas. Exatamente. E eu quero, antes de terminar, gente, lembrar que a Assembleia tem aqui dentro do portal um site chamado Políticas Públicas ao Seu Alcance, que monitora as políticas do Estado por temas, destinatários, municípios. É super completo, tem explicações, dados, um trabalho assim incrível feito pela equipe da Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas da Assembleia. Se você não conhece, eu te convido para acessar. O site é o politicaspublicas.almg.gov.br e te convidar também para participar da construção e fiscalização de políticas públicas em pauta aqui na Assembleia, porque o que a gente tem mais aqui na casa é instrumento de participação. E a gente vê na prática como que essa participação política aprimora a construção de políticas públicas. Professor Marcos Arcanjo de Assis, cientista social, doutor em ciência política pela UFMG, pesquisador e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, muitíssimo obrigada pela participação luxuosa aqui no Politiza. Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouquinho do que a gente faz, disseminar um pouquinho também desse conhecimento tão importante e que tem tanto a ver com a vida de todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heitor, obrigada, meu caro, por mais uma colaboração no nosso programa, sempre muito bom te ter com a gente. Eu que agradeço, obrigado pela aula particular aqui, pública agora que está sendo publicada. Essa foi mais uma edição do Politiza. Se você gostou, compartilha, divulga. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção e edição deste episódio. A sonorização é de Luciano Moraes e a revisão geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão no portal da LMG. O endereço é almg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Até a próxima! Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.